Vamos não, senhor. Vamos sim. Deixa eu mostrar o meu joguinho para você, senhor. Depois, Fernando, você mostra o que você me quiser, que você quiser depois para mim. Eu vou agradecer muito. Mas hoje a gente vai falar sobre algo bem interessante. A gente vai falar sobre um outro tipo de lista que vai implementar uma solução bem legal para o que a gente tem de problemas com as listas que a gente trabalhou até agora, no caso, com os array lists da vida, né? Então, a gente viu os array lists, né? E a gente viu os tempos de inserção baseado no array normal, né? Que a gente já tinha visto na aula anterior. Então, a gente sabe literalmente quais são os tempos. E esses tempos são importantes para a gente entender o que é bom e o que é ruim. Então, um array list tem umas características bem legais, né? Você consegue inserir elementos no final e remover do final rapidamente, mas se você tentar inserir no meio dele ou no início, é muito ruim. Assim como inserir ou remover no meio ou no início, você vai ter muita dor de cabeça. Mas para pegar um elemento ali é super rapidinho. Você vai lá no índice, pegou o elemento e trouxe ele rapidamente. Isso no array é extremamente rápido, né? É uma velocidade instantânea, porque ele vai pegar de uma determinada posição. Então, para pegar algum elemento do nosso array, não importa se comum ou se um array list, ele é instantâneo. Você vai lá, pegou o elemento e já trouxe na hora. Você não tem que fazer percorrer elemento por elemento para chegar no que você quer. Você tem o índice e te dá acesso rápido a isso daí. Dito essas características, a gente vai começar a desenvolver agora uma outra estrutura de listas. E essas listas são conhecidas como listas ligadas. E como que funciona uma lista ligada, né? Vamos brincar aqui vou deixar por enquanto, vamos brincar de fazer uns desenhinhos, né? Como que funciona a lista ligada? A lista ligada, ela funciona assim. Ela tem um elemento, então ela tem aqui, vamos chamar de célula, um determinado elemento. E esse cara daqui, ele tem ligação com com uma próxima célula. Então, ele tem um que é ligado com o outro, e ele vai fazendo essa ligação daqui. Então, cada célula tem a indicação de quem é a próxima que ela tem lá na frente. Então, imaginando essa primeira célula daqui, ela só tem noção que existe essa. Ela não sabe que existe essa terceira. Então, essa primeira daqui, ela desconhece a terceira, ela não sabe da existência. Isso daqui é vantajoso. Por que é vantajoso, né? Quando você cria uma estrutura de array, você tem que chegar lá para a sua memória e falar assim, olha, eu preciso alocar 1000 elementos. E aí ele vai criar uma estrutura sequencial de 1000 elementos. Ele não pode ter espaços vazios, né? Ele não tem interrupções, são sequenciais. Então, na memória fica um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e assim por diante até o último. Então, ele aloca esse espaço todo em memória sequencialmente. Pô, legal pra caramba. Por que é legal? Porque é extremamente rápido. Se você quiser passar por eles, ele sabe que o próximo tá ali, o próximo tá ali, o próximo tá ali. Aqui não. Quando eu estou lidando com esse esquema daqui de ligações, né, de células ligadas ou de linkadas de alguma forma, montando uma lista que é feita através de links, eu posso declarar, por exemplo, o primeiro elemento aqui no topo. O segundo elemento eu coloco aqui, eu faço uma referência desse daqui para cá. Então, esse primeiro daqui, ele tem uma referência para esse daqui. Esse daqui faz uma referência para o próximo, que está aqui. Que pode fazer referência para o próximo, que está aqui. Ele faz a ligação. E ele vai fazendo essas ligações. E não tem importância que a alocação de memória seja completa. Então, independente da quantidade de elementos, eu consigo alocar nos espaços que eu tenho livre de memória. E isso daí é interessante. Por quê? Porque quando você fizer uma alocação de muitos elementos, você não precisa mexer na memória. Quando eu preciso alocar uma grande quantidade de elementos, eu estou com a minha memória muito fragmentada, cheia de coisas, ele precisa fazer um processo de desfragmentação e pegando os espaços e realocando em posições de memória mais próximas para liberar um espaço gigante comum para que eu possa colocar todos os elementos. E aí isso daí pode dar muito ruim. Por quê? Porque lembra como que funciona
funciona o array list, né, ou nossos arrays da vida, quando a gente quer fazer a alocação, eu vou adicionar mais um elemento. Ele precisa colocar, não tem mais espaço, eu vou dobrar de tamanho. Ele precisa encontrar dentro da memória um espaço que caiba o dobro do tamanho que ele está ali naquele momento. E às vezes isso daí começa a ficar impeditivo para ele crescer. Começa a ficar ruim. Já nesse caso daqui, posição vazia única. Encontrou uma posição vazia, ele coloca o elemento novo lá e você cria um link da onde você está para o novo. E ele vai fazendo isso daí, criando esses links. O grande interessante disso é isso, você não precisa ter uma área única sequencial para eu alocar tudo. Eu posso ter vários fragmentos, né, de memória e eu consigo fazer uma lista dessa forma. E ele cria essas ligações de um ponto para o outro, de um ponto para o outro, e ele monta a minha lista. Não necessariamente eu tenho que ter um espacinho depois do outro alocado. Qual que é a desvantagem, né? Quando eu quero saber quem é o último elemento, né? Vamos imaginar aqui, fazer algo assim. Aqui eu tenho uma lista. Vamos imaginar que eu queira o penúltimo elemento. Eu quero esse cara daqui. Eu quero pegar esse cara daqui. Como que eu vou ter que fazer? Bem, aí é onde o processo se torna não tão interessante, né? Para que eu consiga chegar nesse cara daqui, quem conhece ele? A única pessoa que conhece ele é esse daqui. Mas quem conhece esse daqui? A única pessoa que conhece ele é o anterior. Quem conhece esse? A única pessoa que conhece ele é o anterior. Esse daqui só é conhecido pelo anterior e esse daqui só é conhecido por esse daqui, pelo primeiro. Então, para que eu possa chegar nesse cara, eu tenho que começar na primeira célula e ir passando elemento por elemento até chegar na célula que eu quero. Então, pegar um elemento numa lista ligada é complexidade O de N, diferente de você pegar os elementos em uma lista do tipo array, né? Então, quando você tiver lá um array list ou um array mesmo, você consegue acessar esse elemento super rápido. Mas ele tem vantagens, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu queira adicionar um elemento aqui. Eu quero adicionar um elemento nessa posição daqui. Eu quero pegar uma nova célula e colocar bem aqui aonde o vizinho está apontando, né? O que que ele faz? Então, para colocar um novo elemento, ele vai vir aqui e vai colocar essa nova célula, né? E aí essa nova célula vai ficar aqui. Mas como que eu vou inserir ela? Bem, antes, como que a gente tinha que fazer? Eu tinha que pegar esse cara daqui, copiar para uma posição nula na frente, esse daqui copiar para cá, 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 deixando esse cara nulo, para depois pegar esse daqui e inserir nessa posição nula, correto? Não era assim que eu tinha que fazer? Bem, a lista ligada é bem interessante. Olha só. O que, que vai ser feito agora? Essa célula anterior, ela vai apontar para essa nova célula daqui, e essa nova célula vai apontar para essa célula daqui. Então, eu vou mudar essa referência que estava sendo apontada para cá, eu vou apontar ela, na verdade, então eu vou fazer essa troca, eu vou apontar ela para cá. Então, ele vai fazer exatamente isso daqui. Ele vai fazer essa referência. Então, ele vai apagar essa referência que era dessa célula para a próxima e ele vai apontar para a nova. A nova vai apontar para que estava apontado o anterior. E aí, beleza, o elemento acabou de ser inserido no meio da lista. Se eu quiser remover, sei lá, eu quero remover essa célula que eu selecionei, o que, que eu faço com ela? Eu pego essa referência daqui e aponto para o próximo dela. Pronto, ela acabou de ser removida. Simples desse jeito. Você só vai mexer com as referências. Então é bem legal essa ideia da lista ligada, que ela trabalha com os referenciamentos, né? Depois aponta para cá
que aponta para o outro, que aponta para o outro. Se eu quiser mexer, eu troco a referência desse, eu aponto para um daqui, depois eu mudo e aponto de volta para o outro. E essas brincadeiras de manipulação desses ponteiros, né, desses apontadores, é que faz com que a lista ligada seja tão interessante para a gente utilizar na inserção e remoção de elementos. Então, quando é interessante utilizar uma lista ligada? Uma lista ligada é interessante ser utilizada quando você tem muitas inserções e remoções de elementos. Quando você insere uma vez os elementos e a partir da inserção você só consulta eles, aí é muito interessante você usar listas baseadas em arrays, que é o array simples e o array list. Essa é a grande sacada. Então, existem momentos de utilização de uma e momentos da utilização da outra. Essa é a grande ideia de aprender as complexidades de cada um. Então, vamos voltar e vamos rever aqui. Então, o que acontece? Na lista ligada, ela sempre conhece quem é o próximo dela. Então, ela tem um apontador para frente. Ela sempre conhece quem é o próximo elemento. Então, eu sou uma célula, eu conheço quem é o meu próximo. Quem está atrás de mim? Sei lá, cara, nem faço ideia quem está atrás. Mas eu sei quem está na minha frente. Eu estou com a mão aqui em quem está na minha frente. Imaginando que você está vendado, né? E você não consegue, ou se você está com aquele negócio de cavalo, né? Você não consegue olhar para os lados, você só consegue olhar para frente. Então você só enxerga quem está na sua frente. Você não sabe se tem alguém atrás de você, mas você sabe quem está na tua frente. Essa é a grande sacada. E aqui, imaginando esse caso daqui, né? Que eu tinha falado para vocês, imaginando isso, né? Eu tenho esse apontamento aqui sendo feito. Então, essa célula conhece a próxima. Mas se eu quiser inserir um elemento aqui, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e apontar isso daqui não para ela. Eu tenho que apontar isso daqui para o próximo, para o novo elemento, e o novo elemento eu aponto para ela. Acabei de inserir ela no meio, porque é somente você fazer ligações. Então, ligo para cá e esse cara eu ligo de volta para cá. Simples desse jeito. A implementação não é, mas a ideia é muito bonita, né? Então, quando eu quero fazer isso, eu tiro essa ligação, faço dessa ligação para cima. Então, esse cara agora está apontando para cá, ó, está apontando para a nova célula. E a nova célula vai apontar para a célula que existia. Então, esse cara não aponta mais para esse. Esse daqui aponta para esse daqui de cima. Esse daqui de cima é que está apontando para ele. Aí eu estou trabalhando com as referências. Acabei de adicionar um. E se eu quiser agora passar, arrancar esse elemento? Eu vou pegar essa referência e fazer ele apontar para cá. Então, ele vai, na verdade, fazer isso daqui, né? Ele apontou direto. Passou por cima do outro. Literalmente, o outro. Não se preocupa. O Java tem uma solução chamada Garbage Collector, né? Que é o coletor de lixo, e ele vai pegar esse cara que não está mais tendo referência nenhuma a ele e vai sumir com ele da memória sozinho. Então, o coletor de lixo do Java toma conta disso aí para gente. Então, ele arranca o elemento facilmente. Adicionar um novo elemento e remover um novo elemento é extremamente rápido. O problema dele é a gente chegar no elemento que a gente quer, né? Então, se eu quiser o último elemento, para eu chegar no último elemento, eu tenho que passar por todos os anteriores. E isso daí é uma sacola dentro do processo da lista, né? Porque se a gente fosse ver um array, o array, eu quero o último elemento, beleza. Eu pego o índice dele, vou lá no índice direto e catei ele. Esse não. Eu tenho que pegar a primeira célula, então eu vou lá na primeira célula, aí ela aponta para a segunda, que aponta para a terceira, que aponta para a quarta, que aponta para a quinta, que aponta para a sexta, que aponta para a sétima. E essa daqui, como eu sei que é uma boa pergunta, né? Tem uma técnica para dizer quem que é a última, né? Essa daqui, ela tem também uma referência. Como a gente está lidando com objetos, ela está apontando para quem? Para nulo, para nada. Então, ela tem um null como resultado da setinha dela, ou seja, ela está apontando para ninguém. E aí, quando eu chego em quem está apontando para ninguém, vá lá, acabei de descobrir quem que é a última. Muito tranquilo descobrir dessa forma, né? Aí a gente consegue trabalhar. Essas referências podem ser implementadas, e é isso que eu gostaria de fazer com vocês, fazer essas implementações aqui. Vamos ver como que a gente pode trabalhar isso daqui para ficar bem legal, né? Eu vou deixar isso aqui comentado, só para a gente ter os desenhinhos para ir vendo e conversando, né? Então vamos brincar.
eu vou criar uma célula. Logo de primeira eu vou fazer isso aí. O que, que a minha célula vai ter, né? O que, que é importante a minha célula ter? Então, eu vou salvar isso daqui. A gente vai criar uma célula. Já criei uma pastinha nova lá para as listas ligadas. E a gente vai fazer agora isso daqui nessa pastinha. Já está lá a nossa célula criada. Vai ser uma classe para representar. A gente vai ter aqui um construtor. Esse cara aqui pode construir vazio por enquanto. Vamos ver aqui. Deixa eu só apagar essas linhas em branco desnecessárias. Tirar aqui um pouco desses comentários para ficar um pouco mais tranquilo. Aí. Agora a gente vai começar a fazer o desenho da nossa célula. O que, que eu disse que a nossa célula tem que ter, né? Ela vai ter que ter o elemento que a gente vai querer lidar. Como a gente está fazendo aqui um pouco mais didático, a gente vai trabalhar com a classe mais genérica que a gente pode para colocar um elemento, né? Então, acho que a gente vai colocar um elemento aqui. E esse elemento, qual que é a classe, né, mais genérica que eu tenho aqui? Pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Eu posso colocar números, eu posso colocar strings, eu posso colocar carros, eu posso colocar animais, né? Eu posso colocar literalmente qualquer coisa. A classe object. Então, object. Criei lá um object. Então, criei um elemento genérico, literalmente genérico, para a gente poder colocar aí qualquer coisa, montar uma lista de qualquer coisa. E a gente vai ter aqui, nesse caso, né, para a gente ter segurança, a gente vai colocar ele como privado. Então, private, então tá lá privado agora, a gente vai poder lidar com ele melhor. Obviamente, a gente vai fazer um método set, método get, quando for necessário, e a gente cria isso daí para a gente poder manipular. Mas o que mais a gente tem aqui? Bem, a gente viu no nosso desenho que a nossa célula ela tem que apontar para alguém. E para quem que ela aponta? Ela aponta para uma célula. Então, uma célula aponta para uma célula. Então, eu sei quem que é a próxima. Essa indicação aqui da próxima eu vou criar. Então, ela vai ter que ter aqui um próxima, para eu saber qual que é a próxima célula, e a gente vai ter que criar isso aqui. E qual que é o tipo da célula, né? A célula é célula. É bem estranho, mas é isso mesmo, né? Ela aponta para ela mesma, para alguém do mesmo tipo que ela. Perdão, ela não aponta para ela mesma, ela aponta para alguém do mesmo tipo que ela. Então, a próxima é uma célula. Eu também sou uma célula e aponto para uma célula. Então, eu sou um carro, aponto para um carro, eu sou um vagão e aponto para outro vagão. Seria essa ideia daí, né? De você estar apontando para coisas conhecidas. Legal, agora a gente conseguiu. Aqui é o que eu vou guardar dentro dessa caixinha, dentro dessa célula, e aqui é quem é a próxima que eu vou apontar. Então, aqui eu tenho um valor e depois eu tenho o link para a próxima. E aqui eu vou dizer, vou fazer a referência. Então, isso daqui foi desenhado em cima disso daqui. A célula em si, que é uma caixinha, está representada pelo elemento que eu estou criando como object para justamente poder colocar qualquer coisa. E eu acho que a gente pode fazer aí uma criação bem interessante. A gente vai ter que começar com alguns conceitos, né? E vamos, por enquanto, vamos deixar do jeito que está o nosso construtor, a gente vai ver aí o que a gente pode fazer, né? Então vamos pensar o que a gente precisa entender. Bem, a gente vai precisar pegar essa célula em algum determinado momento para imprimir, né? Para que ela não saia com aquelas referências malucas, que é o nome da classe, o caminho completo, ponto, nome da classe, arroba o hashcode dele, né? Vamos construir um toString aqui, né? Eu acho que fica bem bacana já. E como a gente já está acostumado, então arroba override, justamente para a gente fazer um annotation que a gente está sobrecarregando esse método daqui da classe object, né? Então a gente vai fazer agora o método toString, public string toString. Então, beleza. Opa. Aí vamos escrever como que vai ser o nosso return, né?
como que a gente vai retornar alguma coisa? A gente vai ter que transformar isso aqui em formato string. E como que eu vou devolver esse cara? Então, para que a gente possa ver e entender, eu vou fazer da seguinte forma. Vou usar aquelas notações de brackets, né? Para que a gente possa fazer. Eu vou colocar aqui o elemento que a gente está vendo. Então, vou imprimir o elemento. Então, a gente vai colocar aqui o elemento. E eu vou colocar também quem que é o próximo dele, né? Quem que está na frente dele. Então, vamos concatenar com quem está na frente dele. Então, o próximo. Acho que é isso daqui. Aí fecha aqui, a gente vai colocar um mais. Vou colocar o próximo. E aqui eu fechei. Só que tem alguns problemas que são estruturais. Se a gente fizer isso daqui, vai dar um chabu em algum momento. Por exemplo, se o próximo que eu estiver apontando for nulo, né? Então, se eu estiver apontando para alguma coisa nula, vai dar chabu. Se a minha lista estiver vazia, se ela não tiver nenhum elemento, logo o elemento é igual a null. Também vai dar problema na hora de tentar imprimir. Para que não dê problemas na hora de imprimir, eu vou fazer um testezinho aqui com o ternário, só para verificar se ele é igual a nulo. Se ele for igual a nulo, eu imprimo nulo, senão eu imprimo ele mesmo, né? Só por causa disso daí que eu já estou prevendo lá na frente as dores de cabeça que esse negócio pode dar. Então, eu vou fazer um teste aqui com o operador ternário, e eu quero testar. Se o elemento for igual a null, então quer dizer, se ele é nulo, esse cara daqui vai imprimir um texto chamado null. Então, ele vai colocar um texto null para mim ali. Colocou um texto. E agora? E se ele não for? Aí sim ele vai imprimir o próprio elemento. Acho que fica legal isso daqui. Aí só para ficar um pouco mais legível, né? Já que eu vou fazer a mesma coisa aqui para o próximo, porque tem a possibilidade do último elemento, quando ele é o último, o próximo é nulo, para não dar problemas. Então a gente vai fazer o mesmo esqueminha daqui. Então, estou testando se ele é nulo. Se ele for nulo, eu vou escrever null. Se não for nulo, eu vou imprimir o próximo. E é aí que está a nossa referência bonitinha. Está aí. Acho que ficou legal aí para a gente entender o que está acontecendo. Acho que a gente vai conseguir ver esse cara numa boa. Para construir, né? Vamos pensar aí, vamos fazer aí o construtor facilitar a nossa vida. Então, para facilitar a nossa vida, eu acho que seria muito interessante, muito importante a gente manipular aí o construtor, né? Acho que a gente pode fazer um construtor aonde ele indique quem que é o elemento e qual que é a próxima célula, né? Então, a gente poderia passar aqui object, elemento, e passar aqui uma célula próxima célula, próxima, ou próximo elemento, próxima célula. Próxima célula, vou deixar como próxima, depois a gente vê. Senão a gente volta trocando para o masculino aí e resolve. E como que esse cara vai funcionar? Esse aqui é bem simples, né? A gente vai falar que dis.elemento receberá o elemento aqui que está sendo passado. Bem tranquilão. Olha lá, o dis.próximo vai receber o próximo. Beleza, eu acho que isso daqui resolve bem. Então a gente tem lá, olha lá, viu? Próximo. Eu vou chamar de próximo, que eu vou ficar chamando próximo, vai dar ruim. Então tudo eu vou colocar no masculino, senão eu vou me confundir. Então vai pegar o próximo elemento aqui. E aí, beleza, agora eu já tenho um construtor que fica mais fácil aqui para a gente lidar. Compilando esse cara daqui, ele já está funcional e já resolve nossa vida em grande parte. Então a gente vai começar a lidar agora, literalmente, na montagem da lista. Aqui é cada uma das células. E como que eu posso montar uma lista, né? Então a gente vai ter que criar uma lista ligada. E aí que vem a grande mágica da lista ligada. Então vamos montar ela, né?
Então, vamos fazer um arquivo novo, né? Salvar esse cara aqui como lista ligada. A lista ligada. A gente vai também colocar um construtor para ela. Beleza. Aí, a gente começou agora a criar a nossa lista ligada. O que a nossa lista ligada precisa ter? Vamos começar a desenhar isso daqui. A gente precisa ter algumas referências, e essas referências são importantes de serem montadas, né? Então, o que acontece? Quando eu crio uma lista, eu vou colocar aqui, ela tem que ter o elemento e tem que ter a referência, né? Então, eu vou colocar assim, um bracket para o elemento e outro bracket aqui para a referência. Aqui eu vou colocar o primeiro elemento da lista, o primeiro objeto da lista, o objeto 0. É o nosso primeiro ser dentro da lista que a gente criou. Então, nosso primeiro elemento. E ele está apontando para alguém. Então, quando eu coloquei, ele vai apontar para alguém. Então, tem lá uma referência para alguém. Beleza. Aí o próximo elemento, como que eu vou fazer isso daqui, né? Como que eu vou lidar com a criação do próximo, né? Deixa eu só colocar mais uns espaços aqui. Isso. Quando eu tiver aqui mais um elemento que eu criar, esse cara daqui, por exemplo, vai ser o meu segundo objeto. Então, objeto 1. E ele vai ter aqui uma referência para quem que é o próximo. Quem que é o próximo se ele é o último da minha lista? Se ele é o último, ele é nulo. Então, ele vai estar apontando para ninguém. Eu posso pegar e falar assim, ah, beleza, eu posso criar mais objetos aqui. Posso. Se eu criar, por exemplo, mais um objeto, né? Vou criar aqui objeto 2. Criei mais um objeto. A partir do momento que eu criei o objeto, esse cara deixou de ser nulo e ele passou a apontar para... Opa! Ele deixou de ser nulo e passou a apontar para o objeto 2. Então, ele está apontando para o objeto 2. E esse cara daqui, esse cara começou a apontar para nulo. E se eu quiser adicionar mais um? Beleza, eu venho aqui, vou adicionar mais um objeto. Então, objeto 0, 1, 2, 3. Esse cara aqui apontava para nulo, ele deixa de apontar para nulo, vai apontar para o objeto 3. E esse daqui, ele passa a apontar para o nulo. Então, eu vou fazendo essa montagem daí. Então, criei o objeto 0, o elemento 0, ele aponta para o elemento 1, que aponta para o elemento 2, que aponta para o elemento 3, que aponta para nulo. Isso daí está tranquilo, sossegado, a gente pode pensar nisso daí facilmente. Para ficar mais fácil, a gente tem que trabalhar com algumas flags que vão, ou alguns indicadores que vão facilitar a nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa lidar é com a primeira célula. A primeira célula é muito importante. Eu preciso saber quem que é esse cara daqui. Então, esse cara eu preciso conhecer. Eu preciso saber quem que é a minha primeira célula. Então, eu preciso obrigatoriamente saber quem que é esse cara daqui. Se eu souber quem é esse cara, eu estou bem. Então, eu fico de boa. Então, eu preciso saber. Por que eu preciso saber quem que é o primeiro elemento? Eu só preciso saber quem é o primeiro elemento. Sabendo quem é o primeiro elemento, eu consigo descobrir quem que é o próximo, aí eu pego esse daqui, eu descubro nele quem que é o próximo, aí eu pego esse aqui, descubro quem que é o próximo, pego esse daqui. Se for nulo, o próximo eu sei que ele é o último. Então, o primeiro é bem interessante. Mas, para facilitar a nossa vida, e obviamente eu não sou lerdo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma referência para o último objeto da nossa lista também, para que a gente tenha uma facilidade para manipular. Então, além de saber quem que é a primeira célula, eu quero saber quem que é a última. Então, eu vou criar essa referência aqui também. Eu vou criar a referência para a última. Então, eu vou fazer essa referência aqui. E a partir de agora, eu sei também quem que é a última. Então, eu sei quem que é a primeira, eu sei quem que é a última. E por que é interessante saber isso? Eu não disse que é lento para a gente ir para frente,
para a gente chegar na última célula, bem, agora eu tenho uma referência que aponta para a última, então eu consigo chegar na última rapidamente. Isso daí já facilita, já melhora um pouco o desempenho. Com base nisso daí, a gente consegue, então, imaginar que a gente vai precisar criar aqui a primeira e a última. E a gente sabe que esses dois daqui são do tipo células, né? Que a gente está apontando para células, são links para isso daqui. Então, são células. Então, a gente sabe que isso aqui é uma célula e sabe que isso aqui é uma célula. Que a primeira vai apontar lá para a primeira posição e a última vai apontar para a última posição. Perfeito, né? Aqui a gente já consegue fazer isso. E, obviamente, a gente vai precisar ter aí um total de elementos para a gente saber quantos elementos a gente vai ter na nossa lista, né? Então, a gente vai ter aqui um inteiro que vai indicar o total de elementos da nossa lista. Então, a gente já sabe aqui. O total, quando ele começa, quantos elementos eu tenho? Uma lista começa vazia, então ele começa com 0. Se a lista começa vazia, qual que é a referência que eu tenho da primeira célula? Nenhuma. Está apontando para null. Ele não tem nada, né? Está vazio. Então, esse cara aqui começa como null. E a última? A última também está em null. Já que não tem nenhum elemento, o primeiro não existe, o último não existe. Então, ele também está apontando para null. Ele começa como nulo. E, obviamente, para a gente se proteger, a gente vai fazer isso aqui privado, porque a gente quer garantir, né, segurança e as nossas implementações. Então, estou corrigindo isso aqui para ficar como privado e a gente vai ter lá os nossos valores bonitinhos. Acho que vai ficar... Meu toque não permite que eu não faça isso, né? Eu tenho que fazer. E aí, beleza, agora a gente tem lá a célula que aponta para a primeira, então, o primeiro elemento, e eu tenho uma célula que aponta para o último elemento. São links, né? São atalhos para, e facilita a nossa vida. Se a gente começa a nossa lista, ela começa vazia. Se ela começa vazia, a gente tem uma grande e total vantagem. A gente sabe quantos elementos a gente tem, que é 0. Ou seja, o primeiro não está apontando para ninguém, logo o último também não aponta para ninguém. E aí agora a gente começa a fazer as nossas validações, né? Então vamos começar a criar aí a nossa lista. Eu acho que fica bem interessante a forma de criar. A primeira coisa que eu acho interessante é a gente pensar assim, adicionar no... A gente pode adicionar no início da lista, a gente viu, né? A gente pode adicionar no meio dela, né, em alguma posição no meio, e a gente pode adicionar também no final. Então, a gente pode adicionar no início, no meio ou no fim, né? Então, a gente tem essas técnicas daí. Eu acho que é bem interessante para a gente pensar. Bem, vamos começar a fazer um adiciona, né? Então, eu não vou fazer construtor para ela, vamos deixar o construtor padrão, né? Vou deixar ele vazio, por enquanto não tem interesse. Vou fazer um método para adicionar. Adiciona. Então, por enquanto, adiciona. E eu quero adicionar um objeto à minha lista. Que vai ser, na verdade, um elemento, né? Então, eu estou adicionando um novo elemento na minha lista. O que acontece agora? Vamos imaginar que a minha lista ela está vazia. Então, a gente começa, né, imaginando isso daqui. A primeira... Deixa eu só copiar esses caras para ficarem fazendo mais sentido, né? Tá dessa forma assim, né? A gente tem aqui uma referência nula. Começa desse jeito. Ela tá literalmente assim. Ela tem nulo aqui, obviamente esse cara é nulo, e obviamente aqui na frente eu tenho nulo, e aqui eu também tenho nulo. Então são as referências que eu tenho. É isso daqui que tá, na verdade, né? As nossas referências todas nulas. E quando eu quero adicionar um novo elemento, né? O que eu tenho que fazer? Quais são as regras que eu tenho que seguir, né? Eu tenho que imaginar assim, quando eu for adicionar, eu vou adicionar um elemento em uma determinada posição. E qual que é a posição?
Nesse caso, eu tenho uma técnica muito boa, que é o adiciona no começo. Acho que a gente tem que adicionar aqui, né? A gente tem que adicionar no começo de tudo, na primeira célula. A referência a ela tem que ser criada, porque ela não tem. Então, eu vou criar essa referência. Cada célula aponta para outra célula. Uma célula, ela tem o elemento e tem quem é a próxima célula. É isso daí. É literalmente isso daqui, ó. Só para lembrar, então, ó, cada célula que eu estou criando aponta, ela aponta para uma próxima célula e dentro dela tem um valor, um elemento. Aqui poderia ser valor, né? A gente está imaginando que aqui é uma caixinha e aqui é o link para outro lugar. Então, se você for imaginar um trem, esse daqui é o vagão e esse aqui é o engate. É literalmente isso. Esse cara daqui é o vagão e esse aqui é o engate. Dentro do vagão, né, do trem, você pode colocar, sei lá, minério de ferro, combustível, madeira, e aqui você diz qual que é o próximo vagão que ele vai se ligar. E aí ele vai fazer a ligação no próximo vagão. Então é essa a ideia que eu estou fazendo aqui. Então, essa ideia da montagem dessa lista dessa forma. Sendo que esse primeiro daqui é o conteúdo do vagão, né? E aqui é o engate dele. Então, aqui é o que eu coloco dentro do vagão e aqui é o engate. E isso tudo daqui, né? Vou pegar esse conjuntinho daqui, eu não vou conseguir selecionar os dois, né? Então, esse cara mais esse cara daqui é o meu vagão. É o conjunto completo, né? Que aqui é o que vai dentro dele e aqui é o engate para outro vagão. Inicialmente ele está dessa forma. Então, fazer esse adiciona, eu tenho um problema, porque adicionar, eu tenho um caso específico, que é adicionar no início, né, no começo. Então, eu tenho que tratar primeiro o adiciona no começo. Então, eu vou fazer primeiro de tudo o adiciona no começo, porque é o princípio de tudo. Eu preciso colocar no início. Então, adiciona no começo. Então, vamos criar esse cara aqui, adiciona no começo. E ele vai receber o elemento. Beleza. Como que funciona esse adiciona no começo, né? A gente tem que pegar e criar uma nova célula. Então, eu preciso criar essa nova célula com esse elemento daqui. Eu tenho esse construtor, eu tenho um construtor que faz isso daí. Então, a primeira célula vai ser criada aqui. Então, célula, vamos chamar ela de nova célula. Ela vai ter lá o new célula. E a gente vai passar agora o quê? Aqui eu vou passar quem que eu estou colocando dentro do meu vagão. Estou criando aqui um novo vagãozinho, né? Então eu preciso dizer aqui o que eu vou colocar dentro dele? O elemento. E eu tenho esse construtor aqui, ó. Esse construtor, ele precisa saber quem que é o próximo. Quem que é o próximo dele? Bem, agora vem uma coisa muito legal, né? Quando eu estou colocando no começo, quando eu estou adicionando no começo, quem que é o próximo? Vamos voltar aqui no desenho. Eu quero adicionar aqui no começo. Quem que é o próximo? Como que vai ser o meu próximo? Por incrível que me pareça e que te pareça também, o próximo vai ser a primeira célula. Quando eu for inserir, eu vou inserir ele aqui, antes da primeira. E eu vou colocar como próxima a primeira. Por quê? Porque a primeira aponta para nulo, que também é apontado para nulo a última, né? Eles estão apontando para o mesmo lugar. Apesar da gente estar usando referências diferentes, eles estão apontando para o mesmo lugar, nulo, né? Para nada, eles estão apontando para o nada. E aí o que acontece? Eu preciso inserir nesse ponto. Para inserir nesse ponto, se lembra que eu falei como que a gente faz? A gente vai pegar a referência do anterior e colocar para esse. Tem referência do anterior? Não tem. E desse daqui vai receber o do novo, né? Que foi justamente o que eu falei aqui, né? Como que a gente vai fazer? A nova célula, ela vai apontar para o próximo. Quem que é o próximo? É a primeira. E isso daqui, eu não tenho anterior a ela, então eu não tenho essa parte. Eu só vou fazer o nova e isso daqui vai ser a minha primeira. E é essa daí a referência que eu vou criar. Então eu vou criar aqui, passar, né, quem que é a minha célula, que é o que eu estou apontando, estou colocando o valor, e para quem que ela está apontando? Ela está apontando para a primeira célula de tudo. Beleza, eu criei ela. Agora a gente precisa fazer o quê? Ajustar os ponteiros, né? Então, quando a gente fez, vou copiar esse cara daqui, né? Só para a gente ter as nossas referências salvas, né? Os nossos desenhos.
Quando eu peguei esse cara e eu tentei inserir o novo aqui, o que, que aconteceu? Eu tenho o novo, né? Então, vamos colocar aqui o novo. Nova, né? Eu usei nova. Ele ainda não tem referência, ele tem referência aqui para o primeiro, então ele está apontando para o próximo, que é o primeiro. E a gente tem isso daqui. Esse cara aqui, o primeiro, ele está apontando aqui. E aqui, deixa eu colocar o nulo, né? Tá aí. Olha lá, ele está fazendo isso daqui. Então, esse cara está apontando para o primeiro, que é esse cara daqui. E ele aponta para o nulo. Perfeito? Perfeito. É isso mesmo que a gente tinha que fazer. Só que eu preciso fazer alguns ajustes. Esses ajustes são importantes. O que, que eu preciso falar? Eu preciso falar que essa nova célula, na verdade, ela é a primeira. Então, eu preciso pegar todas essas referências e trazer para cá, ó. Eu preciso pegar essa referência e trazer para cá. Para a primeira apontar para a nova. Eu preciso fazer isso daí. Então, é o primeiro ajuste que a gente vai fazer. Então, primeiro ajuste é isso daí. Eu inseri a nova apontou para a primeira. Então, tá lá. A nova está apontando para a primeira. Agora, eu preciso dizer que a primeira célula, né? Ela, na verdade, agora tem que apontar para a nova, que a nova agora é realmente a primeira, né? Então, aponta para a nova. Aí eu aponto ela aqui para a nova. Beleza, apontou para a nova. Agora, o que, que a gente tem, né? Perfeito. A gente tem o seguinte. A gente vai ter que pegar e falar o seguinte, a gente acabou de colocar uma célula. Então, o total de elementos foi acrescido de 1. Então, a gente tem agora um elemento. Então, agora temos um elemento. Só que a gente tem mais uma referência, né? Olha lá, essa última aqui, ela tá perdida também, né? Ela tá aqui viajando, né? E é um problema. Por quê? Porque ela tá aqui viajando, ela não existe, ela tá apontando para nada. E a gente sabe que agora a última é essa nova daqui. E ela tá fazendo o quê? A gente vai ter que atualizar essa daqui. Essa nova, a gente vai fazer a mesma atualização. A última tem que apontar para ela também. Então, quando a gente está inserindo no começo, essa referência também tem que ser ajustada. Então, não basta somente a de cima, a primeira, né, ser ajustada, mas a gente tem que ajustar essa daqui. E essa daqui virou a nossa nova referência aqui. Então, a gente está apontando para esse cara também, né? Então, aqui a nova está apontando aqui. Vou só tirar um daqui para trazer esse cara mais para trás. Isso. E olha lá. Aí a última vai apontar para esse cara. Isso tudo aqui apaga e isso tudo aqui não apaga. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter, na verdade, essa referência aqui. É isso que a gente vai ter. Então, a primeira aponta para nova, a última aponta para nova, porque é o único elemento que eu tenho. Quando eu tenho apenas um elemento, ou seja, a primeira posição é esse que eu criei e a última também é ele. E ele aponta para quem? Para ninguém. E aí a gente fechou o nosso pacote. É isso que a gente precisa fazer. Mas isso só ocorre quando eu vou inserir no começo e a minha lista está vazia. Se a minha lista não tiver vazia, isso daqui não é verdade. Então, a única vez que isso acontece é se alguma coisa, vamos montar aqui, se o total de elementos for igual a 0. Porque se minha lista estiver vazia, aí sim eu tenho que falar que a última também aponta para a nova. Aí fica certo. Aí a última aponta para a nova aqui está sendo verdade. Aí é real. Aí aqui funcionou bacana. E aí é só nesse caso. Se não, a última vai sempre apontar para a última. E aí não tem problema nenhum. Mas nesse caso eu já consigo inserir um elemento. Falta agora eu conseguir inserir todos os demais elementos, né? Então a gente vai ter que trabalhar em cima aí do adiciona.
Então, esse caso daqui, eu só trabalhei com referências. Eu criei uma nova célula, disse que ela apontava para a primeira, para pegar a referência para ela. A primeira, você concorda que a primeira tem um valor null? Então, na verdade, isso aqui seria quase se eu fizesse isso, né? Porque, olha lá, a primeira não vale null? Seria quase se eu fizesse isso daqui. Só porque que eu não fiz? Porque a gente tem outros casos onde ela não é nula, né? E ela, por ser nula, ela vai estar com essa referência aqui do próximo nulo. Então, eu estou criando um novo elemento apontando para null, né? O próximo é nulo. E aí a gente fez exatamente isso. Então, ele apontou para o nulo. Disse que a primeira, na verdade, agora tem que apontar para esse elemento novo aqui, esse elemento novo, essa célula nova que foi criada. E se a minha lista estava vazia, ou seja, se ainda ela não tinha nenhum elemento, eu tenho que falar que a última também vai apontar. Então, como eu só tenho um elemento, ele é o primeiro e ele é o último. Ele é um só, mas ele é o primeiro elemento, ele é o último elemento. Eu já estou trabalhando com as duas referências aí para facilitar a vida. Beleza, feito isso, eu incrementei um. Maravilha. A partir desse momento, eu deixei de ter aí o adiciona no começo, né? Fui, incrementei para mais um. Agora eu tenho um elemento da minha lista. E se eu quiser adicionar mais elementos? Beleza, vamos fazer então. Já que a gente quer adicionar mais elementos, vamos ver como que adiciona mais elementos, né? A gente tem que tratar um caso específico na hora que a gente adiciona. Porque você pode chamar aqui o adiciona no começo, ou você pode chamar simplesmente o adiciona. Se você chamar o adiciona e simplesmente a lista estiver vazia, a gente tem um problema. Então, eu tenho um problema específico quando o total de elementos é igual a zero, quando ela está vazia. Então, quando a lista está vazia, é um problema delicado que a gente tem que manusear. E o que eu vou fazer quando a lista estiver vazia, né? Quando a lista estiver vazia, eu vou chamar o adiciona no começo. Então, olha só, eu vou chamar esse cara daqui, o adiciona no começo, passando o elemento que eu quero. É exatamente isso. Então, eu vou chamar aqui o adiciona no começo e ele vai passar esse elemento aqui como parâmetro. Feito. Então, ele adicionou no começo, quando a lista está vazia. Se você chamar o adiciona no começo ou o adiciona e a lista estiver vazia, a ação vai ser a mesma. Uma sacada boa, né? Então aqui, se eu chamar um adiciona, querendo colocar um objeto dentro da minha lista, e a minha lista estiver vazia, ele vai adicionar no começo. Beleza, tá aí resolvido o nosso problema. Ficou bacana essa saída daqui. Então agora a gente vai trabalhar com o seguinte: e se não, né? Se não estiver vazia, aí a gente vai começar a trabalhar, né? Se ela não tiver vazia, a gente vai começar a lidar, porque aí a gente vai trabalhar com as referências e fazer a montagem. Sempre a gente vai criar uma nova célula, então isso daí já está no esquema. Só que aí a nova célula a gente precisa trabalhar com para quem que ela está apontando, né? Isso é importante a gente trabalhar com o quem ela está apontando. Isso daqui é bem legal. Então vamos pensar dessa forma. Como que eu posso criar uma nova célula? Célula nova igual a new célula, e aí a gente tem aqui o nosso construtor. O nosso construtor de célula, ele tem aqui uma chamada bem específica, né? Como que ele faz a chamada? Ele passa quem que eu estou criando, então eu tenho certeza que eu vou passar o ele. E eu tenho que dizer aqui, fazer uma outra referência, né? Então eu tenho aqui alguma coisa que eu tenho que passar. Quem que é o próximo, né? Só que eu estou criando uma célula agora, eu criei, que foi aquele processo que a gente fez aqui, né? Eu criei essa nova célula, ela não aponta para ninguém ainda, né? Criei ela. Aí agora eu vou ajustar o ponteiro dela e o ponteiro do anterior. Então eu vou fazer essas jogadas de ajuste de ponteiro. Para isso daqui funcionar, eu teria que passar quem é o próximo. Eu não quero passar o próximo agora. Então, já que eu não quero passar o próximo agora, eu vou me utilizar da seguinte ideia. Eu vou criar um segundo construtor, só para ficar um pouco mais organizado, né? Para que a gente possa fazer uma chamada mais crua, né? Só passando o elemento. E como que vai ser esse construtor? Esse construtor, ele só vai ter aqui o elemento. Ele não vai ter mais quem que é a próxima célula.
E aí, o que, que eu vou fazer para chamar ele, né? Eu vou chamar o this ponto, na verdade, o this, né? Eu só preciso do this. Esse, que já é a chamada do construtor, e aí eu vou passar o elemento e vou passar nulo. É isso daí. Então, esse this aqui, na verdade, está chamando esse cara, né? Porque ele está se chamando, aí está chamando esse construtor, com esses dois parâmetros. E aí ele vai passar nulo para o próximo. Poderia fazer isso aqui lá, né? Mas só para não ficar com esse cara daqui, com esse nulo escrito aqui, né? Você ter que colocar aqui, vou passar nulo, né? Eu não quero isso aqui, eu quero uma coisa mais elegante. Vou fazer isso daqui. Por debaixo dos panos, a gente sabe que vai estar acontecendo a chamada com o nulo ali. Ele está criando a referência ao próximo nulo. Perfeito, bacana, funcionou, tá joinha. Agora, o que, que acontece? Eu criei o elemento. Então, criei um novo elemento lá, bonitinho. E agora que eu criei um novo elemento, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso pegar as minhas referências. Vamos dar uma olhada aqui. Imaginando aqui, né? A gente já tinha um elemento aqui criado. Se eu criar um novo elemento e jogar ele aqui, esse novo, eu colocar ele aqui, eu vou ter que mexer em algumas coisas, né? Eu vou ter que pegar o último e apontar para ele, e vou ter que pegar o primeiro e apontar para ele. Então eu tenho que trabalhar esses dois ajustes daí, né? Mas é o primeiro que eu tenho que fazer? Mais ou menos, né? A gente vai ver que não é isso daí especificamente, porque não é todo o caso que vai ser o primeiro, né? Que está atrás do último. A gente pode ter entre o primeiro e o último um monte de elementos. E a gente vai ter que trabalhar isso daí. Mas uma ideia, como que eu pego o próximo elemento, né? Eu não tenho para colocar o próximo, né? Para dizer quem que é o próximo. A gente não implementou o método. Vamos implementar o método, então. Então, aqui eu vou fazer a implementação do método. Porque para pegar aqui esse próximo, eu não tenho como setar ele como ele é privado, né? Então, eu vou ter que criar um método de acesso. Então, public, a gente vai fazer esse cara um set, então vai ser void set próximo, e a gente vai ter aqui uma célula que vai ser o próximo em si. Beleza, agora a gente está fazendo o set dele, né? Então a gente pegou lá o set próximo, ele vai passar quem que é o próximo, e a gente vai falar que esse próximo daí vai ter que ser, vai passar para o atributo, né? Então a gente vai pegar e dizer que this ponto próximo recebe o próximo. Método set, né? Já que a gente já fez esse método set, eu acho que ficou legal aqui. Na minha cabeça, eu não consigo ainda imaginar o momento de utilizar um get. Não imaginei ainda. Talvez a gente precise de um get aí. Eu acho que a gente vai precisar lá para frente, mas vamos deixar quieto. Vamos fazer sobre demanda, né? Se a gente precisar, a gente cria aqui. Agora, o que, que acontece nesse cara? Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai agora, que a gente já criou uma nova célula, a gente precisa acertar os ponteiros, né? Então, o que, que eu vou fazer? Olha aqui em cima no nosso desenho, né? O nosso desenho é bem ilustrativo. O último está apontando para esse cara, ele é o último elemento. Então, eu quero inserir um novo, eu tenho que mexer nas referências desse último. Então, vamos pegar aqui a ideia e vamos fazer um novo elemento. Agora, não é mais novo, é objeto 0 aqui, né? Agora, eu criei aqui um novo elemento, né? Tá lá, uma nova célula criada, e a gente já criou ela com null. Então, ela está aqui como null. Foi isso aqui. Isso daqui, o nova null, é justamente esse cara. Olha lá. Você lembra que a gente fez esse construtor só para passar nulo lá dentro e a gente não ter que colocar aqui? Então, ele foi criado. Então, isso daqui a gente já tem. Eu preciso arrumar essa referência. Então, acho que a primeira coisa que eu preciso falar é que o último agora, na verdade, que é esse cara daqui,
vai apontar para esse. Então, eu preciso pegar a referência do último, que está apontando para nulo, e apontar para a próxima, né? Então, a gente vai trabalhar com as referências. Então, eu vou pegar lá o última célula, ponto, 7 próxima, e eu vou dizer quem que é a próxima célula. Quem que é a próxima célula? É a nova, né? Então, aqui a gente vai colocar a nova. Então, ele criou aqui a nova célula. Ele setou lá a próxima para a nova. Então, nesse momento aqui, esse cara daqui, ele fez lá a setinha, né? Ele fez a setinha para o 9. Então, esse cara está apontando para cá. Beleza, então, o último ajustou esse cara que está apontando para cá. Legal, a gente ajustou isso daí. Perfeito. O que mais que eu preciso fazer? Você concorda que esse daqui agora é o último elemento? Se ele é o último elemento, eu preciso ajustar isso daqui, né? Então a gente precisa colocar agora esse cara nos seus devidos lugares, né? Então a gente vai ajustar isso daqui. A gente precisa dizer que o último agora aponta para o 9. Então o último agora está apontando para o nova. Então eu preciso fazer esse ajuste agora. Então esse ajuste eu vou fazer aqui, ó. Então a última célula agora vai apontar para a nova. Tá aí. Aí a gente fez essa referência, a gente apontou para a nova. Belezinha. Feito isso daqui, a gente já inseriu um novo elemento que já está com referência. O que eu preciso fazer? Eu preciso falar que o total de elementos foi acrescido. E a gente acabou de adicionar mais um elemento. Então a gente fez aí o adiciona. E aí a gente colocou mais um elemento aqui. Se quiser repetir o teste, vamos ver. Se eu tivesse mais um elemento, eu quero adicionar mais um. É igual a zero? Não, porque agora esse cara, né, já está com 2 elementos, né? Ele já está aqui com 2 elementos. Então o total é igual a 2. Não é mais igual a zero, está vazia, não é igual a 1, que não tem somente esse, agora é igual a 2. Então ele já tem esse cara daqui. Perfeito, se é igual a 2, ele vai pular, vai cair aqui. Ele vai criar uma nova célula, então ele vai deixar aqui uma outra célula criada. Então ele criou com a referência nula. Ele disse que a última vai apontar para ela. Então essa última agora vai começar, vai mudar essa referência aqui apontando para o próximo, que foi criado. Beleza. E aí depois eu estou falando que a última passa a apontar para ela. E aí essa última aqui passa a apontar para o novo elemento. Perfeito. E eu adiciono mais um. E aí a gente tem mais um elemento adicionado. E aí a gente viu como que faz aí a adição em uma lista ligada. Então quer dizer que o nosso adiciona está funcionando muito bem. Ele está adicionando elementos na nossa lista. Então aqui ficou muito top, né? Ficou fácil. E aí isso daqui já é bem bacana. Eu acho que aqui a gente pode dar uma paradinha e a gente continua na próxima aula.